De volta ao Redação Novo Tempo para o nosso último bloco, último debate de hoje. Se você perdeu, inclusive, algumas das nossas discussões, gostaria de conferir novamente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram, pode interagir com a gente e no nosso site, todos os programas lá, novotempo.com/jornalismo. Os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que existem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Essa situação faz com que o Brasil e o brasileiro tenha que se reinventar para continuar trabalhando, e uma alternativa que tem crescido nos últimos anos é empreender. Pelo menos é isso que indica um recente estudo feito pelo Banco Santander. Segundo essa pesquisa, metade das vagas de trabalho no Brasil serão ocupadas por empreendedores. A expectativa mostrada por essa pesquisa é que este ano a gente tenha 2,5 milhões de empresas sendo criadas. Bom, o economista William Retamiro, que é parceiro aqui do nosso programa, já veio aqui diversas vezes, ele gravou um vídeo falando sobre essa situação econômica atual aqui do nosso país. Vamos conferir. O Brasil está vivendo um momento de certa forma, contraditório em algumas situações. Nós vivenciamos a menor taxa de juros da história, né, a taxa Selic, que está em 6,25% atualmente, mas nós temos um problema de desemprego, que é estrutural e é muito alto. O próprio FMI já falou que a economia brasileira pode vir a crescer 2,5%, favorecido por essa guerra comercial que tem entre Estados Unidos e China. Então isso pode auxiliar o Brasil no tocante à exploração e exportação das commodities brasileiras, né? Porém, o ano de 2018 é um ano muito complicado para o Brasil, porque é um ano de período de eleições. Atualmente nós temos uma pulverização, né, da questão política dos candidatos e que eles certamente têm propostas completamente distintas no tocante ao processo econômico, às relações exteriores e tudo mais. Então o Brasil ele fica ainda numa incógnita, né, para os investidores estrangeiros. Então essa situação para o mercado externo em relação ao Brasil, os investidores externos, ainda é uma dúvida. Porém, o Brasil ainda tem indicadores de que possa vir a crescer no ano de 2018. Muito bem, tá explicado. Obrigado, William. Daqui a pouco a gente vai ouvir um outro depoimento aí do William Retamiro. Ele volta daqui a pouquinho falando um pouquinho mais pra gente. Daqui a pouco. E aí, gente? Então o negócio é empreender. O que é curioso nesse processo aqui disso que a gente está discutindo é assim, né? Empreendedorismo. Tudo bom. Tem dois Es. Empreendedorismo aqui no Brasil, para muita gente, talvez a maioria da população, eu não teria um dado científico sobre isso, mas pelo número de empreendedores do Brasil, dá para pressupor isso, que empreender no Brasil é uma alternativa para uma pessoa que não consegue um emprego fixo. Sim, Já que eu não conseguir, vamos empreender. Veja, não estou falando que todo mundo pensa assim, mas boa parte da população pensa assim. Então, estamos vivendo um momento de crise, não estou conseguindo um emprego fixo, o que eu vou fazer? Vou empreender. O que é um raciocínio que é prejudicial, às vezes, para o próprio país, né? E eu não estou falando isso como alguém que não pensa assim, tá? Eu, por exemplo, não seria nada empreendedor, eu não tenho esse perfil. Mas você pega algumas nações que são muito empreendedoras por natureza, o raciocínio é diferente. Por exemplo? Estados Unidos, vou pegar o caso dos Estados Unidos. É muito comum você ter pessoas que já na faculdade ou quando estão saindo da faculdade, elas não pensam em conseguir um emprego fixo, elas pensam em criar a sua própria empresa, porque isso vai gerar uma renda melhor para elas. Isso é muito comum nos Estados Unidos, você pega vários casos. Mas será que isso não é reflexo também da política econômica de cada país? Talvez se a gente tivesse claro, com certeza. Um processo em que o empreendedor tivesse condições, facilidades e tudo mais, a gente teria uma cultura empreendedora que tivesse chegado ao Brasil com mais rapidez do que talvez tenha chegado. Eu acho que existe um grande número de fatores para isso. Acho que a questão da dificuldade de você empreender no Brasil é um dos fatores negativos para isso, obviamente. Mas você vê, por exemplo, o caso do Facebook, né? Pegar o Mark Zuckerberg. Ele
estava na faculdade, eu nem sei agora se o Zuckerberg terminou a faculdade ou se ele parou no meio porque estava dando tão certo o Facebook que ele largou. Eu não sei. Eu não lembro agora. Mas foi lá que tudo começou. Depois o Hélio manda uma mensagem no WhatsApp para ele que tem no grupo ali. Tá. Zuca, chama ele de Zuca. Tá como Zucão. Nossa, tão íntimo assim. Zucão loucão. O grande lance é assim, ele estava no meio da faculdade, criou o Facebook para conectar amigos ali da faculdade, deu muito certo, começou a ganhar dinheiro e fez isso o negócio dele. E muita gente é assim nos Estados Unidos. Tem esse ponto que você falou, talvez a facilidade para você criar uma empresa numa nação como os Estados Unidos é muito grande. Eu estou dando exemplo dos Estados Unidos, mas existem outros países que têm essa facilidade para empreender. E aí aqui no Brasil não tem. Então, isso acaba sendo um fator negativo para o país, porque todo empreendedor, ele é um gerador de emprego, né? E isso é muito importante para um país que sofre com o desemprego, como é o caso do Brasil. Quando você empreende, você não está gerando emprego só para você está gerando emprego para outras pessoas que podem vir se tornar seus funcionários. Claro. Então, se você tem um pequeno número de empreendedores no país, isso é negativo para a própria economia do país. O Leite falou sobre os Estados Unidos e o curioso é que numa pesquisa, numa pesquisa, o Brasil ficou em segundo lugar como o país mais criativo em relação ao empreendedorismo. Porém, contudo, todavia, nós não temos um fluxo muito grande dessas pessoas que começam a empreender. Então, é assim, então, o só para entender, essa pesquisa está dizendo assim, tipo, quando o brasileiro empreende, ele é criativo, mas não quer dizer que ele empreenda muito. Eles analisaram a criatividade. E nessa análise de criatividade dos países, e se eu não me engano, o Brasil perdeu só para os Estados Unidos em questão de criatividade. Mas como é que você analisa a criatividade? Eu acho que no tipo de produto que é feito. Sim, a pesquisa falou sobre a criatividade no empreendedorismo. Okay. E aí o Brasil, os empreendedores brasileiros ficaram em segundo lugar no quesito de criatividade, só que com uma diferença bem grande. No caso dos Estados Unidos, que é o campeão nesse ranking, os empreendedores são criativos no ponto de vista do produto. Eles criam produtos novos. Ok. Então, no Brasil, não. No Brasil é o mesmo produto, é a mesma coisa que já tem, mas a criatividade está na forma de apresentar esse produto, na forma de vender. Ah, entendi. Porque nós não somos abastecidos aí com... Não somos. Não somos abastecidos com tecnologia e pesquisa de inovação, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Interessante. Então, assim, você vê, a impressão, né, olhando essa pesquisa, nós temos até uma veia, entendeu? Assim, criativa. Para o negócio, para a criatividade, para o empreendedorismo, mas não temos esse suporte. Então, não temos uma tecnologia, não temos pesquisa de inovação e não temos o que você falou, que é o incentivo por parte de, uma política do nosso governo, que proporcione. Política. Inclusive, amigos que já vieram de fora tiveram muita dificuldade, quebraram a cabeça muito aqui no Brasil na hora de abrir o seu negócio, entendeu? Lá eles tem um incentivo, é muito menos burocrático. Aqui era muita burocracia, a pessoa praticamente quase tinha que pagar para trabalhar. Né? É muito difícil conseguir extrapolar aquele início complicado do empreendedorismo, onde você tem realmente que pagar para trabalhar e depois você vai colher os louros ali na frente, se o seu negócio deu certo, né? Mas até chegar lá é muito complicado. Então, imagine, né? para quem veio de fora, mesmo sendo brasileiro, morou lá tanto tempo, não consegue entender como que as pessoas sobrevivem. Chama aí, depois Posso chamar o William de volta aqui na roda? Chame o William. William, vamos ouvir você de novo. Agora o William vai falar para a gente sobre os motivos, então, que estão levando tantos brasileiros a empreender. Vamos dar uma olhada. Nós temos essa situação na qual a taxa Selic ela é utilizada para segurar a inflação. Só que esse mecanismo de segurar a inflação por intermédio da taxa de juros, ela automaticamente promove o desemprego. Quando a taxa Selic estava em torno de 13%, 14%, nós tínhamos um desemprego que era menor. Porém, para poder segurar o processo inflacionário, ao invés de se trabalhar uma política fiscal para poder elevar a oferta de bens e serviços, trabalhou-se uma política de elevação da taxa de juros, encarecendo o crédito ao empreendedor. Então o empreendedor ele ficou mais restrito no acesso ao crédito, ficou com menor poder de incentivo de mercado e com isso ele se viu na obrigação de desempregar. E esses desempregados acabaram se tornando empreendedores, não por uma situação de oportunidade de negócios decorrente de uma economia ativa, mas sim por uma situação de necessidade. Embora a ação empreendedora ela faça com que gire minimamente um processo econômico, né?
ela tem um gargalo que é o processo, que é a situação da informalidade. Então, enquanto nós não tivermos uma dinâmica na qual a indústria ela não desenvolver a sua atividade, ela certamente não vai conseguir impulsionar a economia para quem está montando o seu empreendimento de serviços, no comércio e tudo mais. Então nós temos essa relação que fica uma situação dependendo da outra. Obrigado, William. Deixa eu até puxar um gancho aqui, Suzane, de uma coisa que você estava dizendo antes da gente chamar o William, e aí a gente entendeu algumas questões, né, agora de realmente por que o brasileiro vai empreender. Mas eu fiquei imaginando, né, alguém que tem um trabalho, de repente alguém que é de uma área bastante operacional, está acostumado a receber uma ordem do seu chefe direto, dentro de toda uma política de uma grande empresa, em como fazer o seu trabalho funcionar, ele perde o emprego e vai empreender. Tem toda uma questão de que é complicado a pessoa saber e como definir o planejamento para que o seu negócio dê certo. É porque ela é todo um universo criou novo, um né? empreendimento por necessidade, não de oportunidade. E também sem conhecer o sem mercado, preparo sem até. se preparar. O IBGE diz que 60% das empresas no Brasil fecham em até 5 anos. Ó, muito Não, e alto, tem um né, outro o- dado também, por o exemplo, número. o crescimento aí, de acordo com essa pesquisa que a gente está discutindo, do empreendimento crescendo no Brasil, está aí para 33% em 2018. Só que tem uma outra pesquisa do Sebrae que mostra que a quantidade de empresas que fecham em 2 anos é de 23%. Então, assim, você tem 33% de novos empreendedores, mas em compensação, dali 2 anos, 23%. E 2 anos é um tempo muito curto para você fechar uma muito curto, empresa, né? Não porque dá é nem para você quando- começar a ter lucro, Dá às vezes. com certeza. E até porque quando a pessoa começa um novo negócio, ela tem que passar por esse processo de projeção, de planejamento estratégico, tudo isso. É que muitas vezes na a pessoa não tem esse necessidade- tempo, né? Então, e na Às vezes. necessidade não acontece. O próprio nome já diz, né? É no súcio e na necessidade. Agora, eu vou aproveitar o momento para falar uma coisa que eu, assim, vira e mexe eu comento com amigos meus. Eu bato palmas para quem hoje em dia decide ser empreendedor no Brasil. Ainda mais hoje. Porque assim, ainda mais quando o cara, ele não é por essa questão de necessidade, assim, tipo, perdi emprego, não tem saída, vou fazer. Ok, isso é uma saída, mas quando a pessoa decide empreender escolhe. como uma escolha. Eu tenho 2 grupos de amigos, vamos dizer assim, que eles criaram negócios por intenção própria. Então, eu tenho amigos que eles criaram uma produtora de vídeo e eu tenho outros amigos que eles criaram uma loja de produtos naturais. Esses amigos que têm a produtora de vídeo, eles saíram da faculdade e falaram, não, a gente não quer emprego, a gente quer fazer a produtora nossa. Posso mandar abraços? Pode mandar Um abraço para Beluna Filmes, um abraço para Caiana Caiana. Produtos Naturais. Eu não ia fazer merchan deles, tô- mas ok, gente, vamos né? aproveitar os Quem não amigos que sabe? empreendem aí, ó. Verdade. Exatamente. Então, assim, por quê? Caiana Produtos Naturais, só para eu não ficar Exatamente, gaguejando. em Campinas. Em Campinas. O lance é assim, por quê? Eles tinham empregos fixos e eles falaram assim, não, a gente quer seguir nessa linha. E, obviamente, daí eles se planejaram, tal, antes de sair, fizeram um pé de meia para abrir o negócio. E o que é legal nesse processo, que é o que eu comentei no começo? Eles não estão gerando só renda para eles. Por exemplo, Emprego. esses amigos que abriram essa loja de produtos naturais, eles já estão com um empregado já, além dos 2 que são os sócios. E esses amigos da produtora de vídeo, eles têm pelo menos 3 empregados já. Então, quer dizer, eles não movimentam só a economia para eles movimentam a economia para outras pessoas. E isso é muito legal do Agora, empreendedorismo. eu entendo quando você diz de que você bate palmas, porque assim, a gente falou da questão da pessoa, às vezes não está preparada, né, para fazer isso, a gente falou da questão do incentivo financeiro, mas tem um dado aqui, olha, que de 190 países, o Brasil está na posição 125 na facilidade de abrir um negócio. Isso é Ou seja, difícil, né? É difícil. Tem mais de 100 dias para conseguir abrir uma empresa no Brasil. Burocracia. A burocracia é enorme para se abrir uma empresa e um a negócio no solução, Brasil. e que os governos nos últimos anos têm incentivado é a criação do MEI. E aí a gente conta como um empreendedorismo. Só que assim, é de certa forma uma maquiagem, porque era uma pessoa que é autônoma,
trabalhava por conta própria, mas aí o governo diz, olha, vamos regularizar isso aí, vamos criar o MEI. Então, você considera tudo como empreendedorismo. E claro, não deixa de ser empreendedorismo, mas não no aspecto de que é uma empresa que vai gerar bastante, vai crescer, Claro. vai se tornar e vai Vai gerar gerar empregos, né? renda, vai gerar emprego. Até porque Era o alguém MEI- que já estava atuando, O mas MEI aí pode ter no mudou máximo a um classificação. empregado, é isso? O MEI tem um empregado. E aí tem um limite também de faturamento, né? São 60 Mas com mil. essas belíssimas palavras de Hélio Moura, a gente encerra aqui o nosso Redação do Tempo, porque o nosso tempo já acabou. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau. E vamos empreender e ganhar muito dinheiro, se é que a Parabéns, gente vai empreendedores conseguir. do Brasil Parabéns, unidos. parabéns mesmo. Tchau, gente. Até semana que vem.